Rui foi o primeiro dos 12 Kizukis que Tanjiro encontrou. No fanbook oficial, eles disseram que Rui tinha uma força e poder que rivalizavam com os Luas inferiores 1 e 2. Hoje vamos descobrir a verdadeira força de Rui com base nas informações oficiais do fanbook. Ele poderia ter vencido Hashiras. O que teria acontecido se ele lutasse contra pessoas diferentes? Fique atento até o final. Já deixe seu like se você gosta de Demon Slayer. Os pontos fortes de Irui. Encontramos no fanbook oficial que a verdadeira força de Irui pode rivalizar com os Luas inferiores 1 e 2. E se Irui pudesse recuperar a técnica demoníaca de sangue que ele compartilhou com sua família, ele teria sido muito mais forte. Com essas informações, Irui poderia ter sido capaz de se tornar uma Lua superior. Vamos ver como isso é possível. Disse que Irui tinha o poder que rivalizava com os Luas inferiores 1 ou 2 no momento de sua derrota. Então, isso significa que ele tinha aproximadamente o mesmo poder que Enimo, que era a Lua inferior 1 no momento que apareceu durante o arco do Trem Infinito. Enimo usou uma técnica demoníaca que colocava suas vítimas para dormir e quebrava seus núcleos espirituais para que ele pudesse comê-las mais fácil. A técnica que ele usou na série apenas colocou suas vítimas para dormir para que a habilidade em si não cause nenhum dano físico. Não está claro o que aconteceria se Enimo usasse sua técnica em um Oni, ou se funcionaria para começar, mas não tem nenhum poder de ataque, então em uma batalha com Rui, com muitas variações de ataque, pode ter a vantagem. No entanto, se levarmos em consideração que a força do Oni não pode ser definida apenas pelo número de humanos que eles comeram, ou quão forte é a técnica demoníaca de sangue, mas pelas estatísticas gerais. Se suas classificações mais altas forem iguais à velocidade de regeneração superior e à força geral, então o Enimo pode ser capaz de colocar um Lu inferior para dormir e vencer dessa forma. Caso contrário, seria impossível se tornar o topo dos escalões mais baixos, apenas colocando as pessoas para dormir. Muzan, ao avaliar Rui, diz que ele poderia ter tido um bom jogo de inteligência contra pilares, ou até mesmo evoluir para algo mais forte. É difícil dizer com certeza porque o Rui não teve uma luta mano a mano com nenhum pilar, mas se ele absorvesse todo o poder que ele dividiu com sua família, ele teria sido mais forte no inferior. A única vez que os ranks mais baixos foram mostrados foi durante um encontro com Muzan e Butsuji, e todos, menos Enimo, ficaram petrificados de medo. Então, nenhum deles realmente parecia tão forte em cima daquele mesmo ranking. O Superior 5, Gyoko, que foi derrotado pelo pilar Muichiro Tokito em um instante, Rui, sendo informado de que ele poderia rivalizar com um pilar, poderia significar que pela especulação de Muzan, ele tinha chance de se tornar uma Lua superior. No entanto, no momento da batalha, Muichiro Tokito estava em seu estado despertado, com sua marca do caçador. Então, se ele não tivesse sua marca, há uma chance de que Tokito teria perdido. Há também o fato de que se Kotetsu não salvasse, Muichiro estaria em uma situação perigosa sem seu estilo de respiração. No entanto, mesmo entre os pilares, eles são completamente diferentes, com um usando um estilo de luta único que não corta a cabeça dos Onis. O que Muzan estava tentando dizer é que Irui era uma boa combinação para os pilares que apenas limpavam a linha de fundo, como o pilar do som, Tengen Uzui, e a pilar do inseto, Shinobu Kochi, em outras palavras. Muzan provavelmente pensou que Irui poderia vencer contra os pilares mais fracos. Mesmo assim, fazer Muzan dizer que isso significa que Rui tem alto potencial. Agora temos uma compreensão geral da força e potencial de Irui, mas ele poderia vencer em uma luta mano a mano contra um pilar? Rui poderia vencer um pilar? Vamos tentar descobrir se Rui poderia vencer um pilar com toda a sua força. Primeiro vamos organizar os poderes que ele deu à sua família Oni. Primeiro, fora o poder que ele deu a seu pai Oni, o corpo do pai Oni é extremamente duro e ele também tinha capacidade de se moldar como um inseto para ficar ainda mais forte. O processo de mudar em si pode ser sua técnica demoníaca de sangue, mas ao contrário dos outros membros da família demoníaca, ele lutou com força bruta ao invés de habilidades. O pai Oni era incrivelmente bestial, ao lado da habilidade da mãe de controlar pessoas e Onis à distância com seda de aranha. A habilidade da irmã Demon de usar seda macia mais resistente para fazer casulos ácidos que derretem as pessoas. A habilidade dos irmãos de cuspir veneno forte o suficiente para derreter árvores ou transformar pessoas em aranhas. E por último, a própria capacidade de Irui de cortar inimigos com seda de aranha dura e afiada. Se você combinar todas essas habilidades e incluir em Irui, pois o original poderia usar essa habilidade melhor do que quando era usada separadamente, e podemos supor que o poder e a velocidade da força física de Irui, também como sua velocidade de regeneração, aumentariam aos trancos e barrancos. Daki disse que se ele reunisse o poder e se espalhasse pelo distrito do entretenimento, seu poder seria incomparável.
Se Urui fosse absorvido todo o seu poder, o mesmo poderia acontecer com ele. Se assim, a seda que fosse facilmente rasgada por Gil seria muito mais difícil e suas habilidades aumentariam substancialmente. Os poderes que Irui deu à sua família demoníaca, todos tinham um poder de ataque e eram mortais. Então, se Irui pudesse usar cada um deles separadamente, mais aprimorados, ele poderia enfrentar muitos tipos diferentes de espadachins. Se você pensar dessa maneira, em comparação à habilidade do Enemy de escravizar pessoas, é muito mais prático, porém mesmo com todo o seu poder reabsorvido, ainda não seria fácil vencer o pilar. Como o Yakata-sama disse durante a reunião dos pilares, parece que os pilares atuais são os mais fortes da história. O pilar do som, Tengen Uzui, é aparentemente um dos pilares mais fracos. Mas Gyutaro, de nível superior 6, diz que ele era mais forte do que qualquer outro pilar que ele lutou contra. E Daki, a irmã de Gyutaro, a Luz Superior 6 juntos, também era fraco o suficiente para Tengen Uzui cortar sua cabeça antes que ela pudesse perceber o que estava acontecendo. Gyutaro era forte o suficiente para ter comido 15 pilares, e Daki, a irmã 7. Então isso nos diz o quão forte o conjunto de pilares atual é. A partir desse ponto, mesmo que Irui tenha lutado com poder total, ele pode ter derrotado um pilar no passado, mas pode não ser capaz de vencer os atuais pilares. O ranking do Rui é provavelmente como o Muzan disse sobre o Lu Inferior 1 mais baixo, mas e se Irui ficasse mais forte? Os Onis ficam mais fortes comendo mais pessoas ou recebendo mais sangue de Muzan? O que aconteceria se Irui tivesse recebido mais sangue de Muzan? Se a força total de Irui fosse quase a mesma do ranking inferior 1, o que aconteceria se ele recebesse o suficiente para se tornar uma lua superior? Quanto mais sangue o Oni recebe, mais as chances dele se tornarem mais forte ficam maiores. Mas se você olhar para a história real, não é tão simples. Por exemplo, Nezuko não comeu uma única pessoa, mas ela é forte o suficiente para usar técnicas demoníacas de sangue da mesma forma. Pode-se dizer que o homem que foi transformado em Oni em Asukasa provavelmente está ligado à compatibilidade do Oni. De acordo com o segundo fanbook oficial, Rui não está comprometido em se tornar um Oni mais forte. Rui só se tornou um Oni porque queria um corpo mais saudável. Só começou sua família falsa porque queria um vínculo familiar. Não, porque queria ficar mais forte. Mesmo assim, conseguiu se tornar um dos 12 Kizukis em 20 anos. Então, sua compatibilidade com demonizar deve ser alta. Se Rui receber a mesma quantidade de sangue que um Lua superior, Rui poderia ficar mais forte do que um rank superior. Seu poder físico e velocidade de regeneração podem ultrapassar o rank superior 5 ou 6, se ele puder vencer contra eles em um confronto direto, uma batalha de sangue. Embora uma história diferente, temos que pensar em técnicas de demônios de sangue e compatibilidade de estilo de luta. Para responder a essa pergunta, Gyutaro e Daki são dois demônios como um, então Urui sem nenhum ataque de longo alcance estaria em desvantagem. Mas se Urui conseguisse o mesmo poder físico e regeneração contra Gyoko, ele poderia ganhar contra o quinto nível superior. Rui se tornou o demônio quando criança. A linguagem e o comportamento de Gyoko da personalidade de ser artista poderiam afetar a de Rui. O estilo de luta de Gyutaro, por outro lado, pode ter uma classificação mais baixa, mas suas habilidades de processamento de informações e habilidades analíticas podem ser mais difíceis de lidar para Rui. Qualquer um dos escalões superiores mais altos do que esses dois estão mais fortes por uma grande margem. Então, para vencer esses Onis, Rui ou precisa receber mais sangue, ou comer mais pessoas, ou alguém com sangue raro, e ficar mais forte desta forma. Se Rui, com seu poder total, recebeu mais sangue, pelo menos tanto quanto o Enimo recebeu, ele poderá ser tão forte quanto o Lua Superior 5. Se Rui não se preocupava com promoções e números tanto quanto Gyutaro Udoma, ou se preocupava em ficar mais forte como a Akaza ou Kokushibo, então ele facilmente se tornaria um rank superior. Isso é tudo para analisar os verdadeiros poderes de Rui. A cabeça de Rui acabou sendo facilmente cortada por Tomioka na série, então não era fácil ver exatamente o quão forte ele era. Eles poderiam ter tido sorte de cortar a cabeça de Rui enquanto seus poderes ainda estavam divididos entre sua família demoníaca. Se eles deixassem as montanhas Tagumo sozinhos, ou por muito mais tempo, ou se eles deixassem Rui escapar, as coisas teriam ficado muito mais difíceis para os caçadores de Onis. Rui poderia ter ficado obcecado por Tanjiro e Nezuko por seu vínculo entre irmãos, ou ele poderia ter comido mais pessoas e ficado ainda mais forte. Pessoalmente, Rui, que passou como um humano em sua busca por laços familiares, mesmo depois de se transformar em Oni e de cortar o coração, eu meio que gostaria que ele derrotasse Gyoko Hantengo, que eram terríveis mesmo como humanos, e tomasse o lugar deles. Se você tiver alguma ideia sobre o que mais Rui poderia fazer ou como as coisas poderiam acontecer, comenta aí. Inscreva-se no canal se você gostou do vídeo para sempre receber os vídeos novos do canal. E assista os vídeos que estão passando na sua tela, pois tenho certeza que você vai adorar.
Bom, eu fico por aqui e até a próxima.